No fundo, eu acho que todo cristão já fez essa pergunta. Se está aproveitando bem o seu tempo. E relaxa, essa é uma pergunta provavelmente bem comum que realmente entra em nossos corações e ela até hoje continua sendo uma verdade e uma pergunta atual para nós. E aí, como você tem usado bem o seu tempo? Eu sou o Mano Breninho e hoje a gente vai falar sobre esse tema. É o tempo. Uma coisa incrível que Deus nos proporcionou, que tem muitas pessoas usando de maneira errada. Estão gastando seu tempo frequentando baladas, festas e esquecem que a gente também deve dedicar o nosso tempo ao Senhor. Cara, realmente aproveitar o seu tempo de verdade é você passar a maioria do seu tempo fazendo o que vai agradar ao Senhor. E o que significa que eu vou todo dia passar 24 horas orando? Não, não é isso, cara. Precisamos aproveitar bem o nosso tempo para colher bons frutos no futuro. Ou seja, temos responsabilidades? Temos, cara. Temos tarefas? Temos. Mas também devemos dedicar o tempo ao Senhor. Quando todo dia a gente ora e conversa com Deus, a gente vai plantando frutos de relacionamento. E no futuro iremos colher um relacionamento incrível com Deus. Se a gente estiver realmente tendo um bom relacionamento com Ele. Cara, é porque hoje em dia tem muitas pessoas que estão aproveitando o tempo de forma errada. Passam quase o dia inteiro rolando feed, cara, e não tiram esse vazio que elas têm no coração. É como se o tempo delas estivesse sendo jogado fora em coisas passageiras. Cara, aproveitar o nosso tempo é focar no que é eterno e não no que é passageiro. É colher frutos para a eternidade, não frutos para o mundo. Cara, aproveitar o tempo realmente, cara, é em tudo que você for fazer, você buscar glorificar o Senhor. Fazer da melhor forma que agrade a Ele. Cara, eu acredito que a maioria das pessoas que estão presas no pecado, cara, é porque não conhecem a verdade. E por que não conhecem a verdade? Porque não buscam conhecer a verdade. Elas não querem conhecer a verdade. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cara, a questão é essa, cara. Eu acredito que muitas pessoas hoje não buscam conhecer a verdade e têm gastado o seu tempo, na maioria das vezes, em redes sociais ou em outras coisas que não edificam. Outra forma também de aproveitar o nosso tempo, cara, é conhecendo a verdade. Cara, pode ter muitas pessoas que acreditam que já sabem da Bíblia demais para ler ela todo dia. Mas a questão, cara, é que todo dia a gente precisa de alimento diário, senão a gente vai morrer espiritualmente, cara. A questão, cara, é que a gente também não lê a Bíblia só para poder obter conhecimento, mas a gente lê a Bíblia para ouvir o Pai, porque o Pai também fala conosco através de sua palavra. E quando a gente não tem o direcionamento do Pai, muitas vezes vão tornar a tomar decisões erradas na vida. Porque se a gente não conhece a vontade do Pai, vamos ter tendências a fazer coisas que não são da vontade do Pai. Mano Breninho, onde a gente consegue saber a vontade do Pai? Cara, através de sua palavra, porque ele já nos revelou isso, cara, há mais de 2000 anos. Cara, tem 66 livros, cara, na Bíblia e não é possível que através deles você ainda não conheça a vontade de Deus. Cara, voltando ao tema principal, saberemos que estamos aproveitando o nosso tempo de verdade se a gente estiver plantando frutos para a vida eterna. Provavelmente deve ter muitas pessoas que acham que a vida é só se matar de trabalhar, estudar e viver a vida de um coach de mais de 1 milhão de seguidores que tem a melhor rotina do mundo. Mas, cara, aproveitar o seu tempo não é só se matar de trabalhar, estudar e viver a melhor rotina, mas é também valorizar os momentos de descanso.
Eclesiastes 3:24 diz assim: Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi isso vem da mão de Deus. O próprio rei que buscou bens materiais a vida inteira, afirmando praticamente que tudo isso era vaidade. Ele próprio nos diz que o descanso provém de Deus. Ou seja, cara, como nós já sabemos, o descanso é uma bênção de Deus. O descanso, ele é um problema quando ele começa a virar preguiça. E da preguiça dá à luz à procrastinação, da procrastinação à luz ao pecado e assim vai. Voltando ao tema, cara, não é nada fácil aproveitar o nosso tempo hoje em dia, ainda mais com tantas responsabilidades, cara. Porque muitas vezes o nosso dia é corrido, cheio de tarefas, trabalhos e compromissos, cara. E nesse tempo é muito difícil dedicar um tempo a Deus, sabe? Tem algumas pessoas que até têm tempo, mas é difícil usar ele da maneira correta. Cara, saber aproveitar bem o seu tempo também é planejar, cara. E também priorizar o que é importante, cara. Porque Efésios 5:15-16 diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Ou seja, cara, devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, cara, e evitar distrações que consumem muito tempo do nosso dia e que fazem a gente não aproveitar o nosso tempo com sabedoria. Não necessariamente devemos tirar essas atividades totalmente da nossa vida, mas limitar elas em um tempo que seja bom para você e que você consiga usar o seu tempo com sabedoria ainda para fazer tarefas, compromissos e projetos. E cara, as maiores tentações nessa parte de aproveitar o tempo são, claro, como eu acabei de falar, as distrações, cara. Por isso, nosso dever como um cristão que quer aproveitar o tempo bem, devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá e usar os momentos de descanso também para a glória dele. Não podemos fugir das responsabilidades e tarefas do dia, mas podemos organizá-las, mantendo Deus como a prioridade máxima do seu dia e também focando no que vai te fortalecer na sua fé. É também você saber usar as distrações de forma que não vai te prejudicar. E cara, essa é uma pergunta considerável que a gente tem que fazer todos os dias, cara. Porque como somos humanos, cara, temos a tendência a muitas vezes deixar as coisas de Deus de lado, né? Cara, aproveitar o tempo não é do dia pra noite, cara. É um processo também, cara. Todos os dias você deve escolher aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Porque como também no finalzinho de Efésios 5:16, cara, diz que os dias são maus. É crucial que nessa geração nós sabermos usar bem o nosso tempo para a glória de Deus. E organizar o tempo, cara, é algo difícil, porque é algo que vai exigir prioridades, organização e planejamento. Mas no final, cara, sempre vai ser incrível, cara, o fruto que a gente vai colher. Outra forma aqui que eu acabei deixando de lado é buscar o Espírito, cara. Porque quando buscamos o Espírito produz os frutos em nós. E quais são os frutos do Espírito, cara? Tá lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. São esses frutos que a gente deve buscar e produzir em nossas vidas. Bom, como vimos no vídeo, não é questão de tempo em si, cara. Se você saber se organizar e focar realmente no que importa, cara, você está aproveitando bem o seu tempo. Se você foca no eterno, você está aproveitando bem o seu tempo. E também devemos dedicar tempo para usar o que Deus nos deu, para a glória dele e para contribuir com o reino dele. E cara, uma coisa que isso vai exigir vai ser limites, cara. Porque muitas vezes, cara, quando a gente já pega o celular, a gente planeja o que a gente vai fazer antes de pegar no celular. Mas quando a gente pega o celular, a gente faz totalmente ao contrário. Vemos notícias,
e rolamos o feed do TikTok e nem vemos o tempo passar. Porque, cara, a realidade é essa. Cada minuto que você gasta não vai voltar mais. Por isso, cara, temos que aproveitar ao máximo cada dia e cada oportunidade que Deus nos dá de ser alguém melhor em Cristo Jesus. Porque, cara, cada minuto que você vive, cara, é um sinal da misericórdia de que Deus tem por você. É um sinal que a graça dele está sobre todos nós, cara. Devemos valorizar essa graça e usar as oportunidades que ele nos dá para a glória dele. Por isso, cara, o tempo é algo muito valioso, cara, que Deus deu para nós, mas não para a gente usar como a gente quer, mas usarmos da forma que Ele quer, aproveitando cada oportunidade que Ele nos dá e aproveitando também cada chance que Ele dá a nós de mudar e nos tornarmos uma nova pessoa. Bom, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos bíblicos como esse. Então é isso, galera. Valeu e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.